Boa tarde, pessoal. Eu sou a Raíssa e estamos aqui hoje com mais um Fortes na Prática. Bom, eu quero primeiro, desejar um ótimo, feliz 2022 para todos vocês, né? O ano está iniciando e com isso várias obrigações entram em vigor aí para a gente começar a organizar essa parte da área de departamento pessoal referente ao ano vigente, que no caso é 2022. Hoje, para concluir a questão de 13º salário, eu preparei como criar o complemento de décimo, certo? Vou mostrar para vocês na prática como fazer a criação desse complemento e também como conferir quais relatórios você pode utilizar para conferir aí essas movimentações. Mas antes de tudo, eu quero informar para vocês que aqui na descrição do vídeo, se você ainda não acompanha a Fortes Tecnologia nas redes sociais, você tem acesso através de todos os links aqui na descrição, tá? A gente está no YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e também no Spotify. Então, todos os links dessas redes sociais você encontra aqui na descrição do vídeo, tá? Se você tiver gostado desse vídeo, dessa live, ao final aí, quando a gente concluir, clique em gostei, ativa as notificações, tá? Sempre que a gente publicar, tiver vídeo novo aqui no nosso canal, você será notificado. Se você conhece algum colega que tenha dúvidas aí sobre os assuntos que a gente aborda aqui no Fortes na Prática, compartilhe aí o nosso vídeo, tá? Para os demais colegas de trabalho, que a gente sempre traz novidades. Se você tiver sugestão de temas para ver aqui no Fortes na Prática, deixa para a gente nos comentários, a gente está sempre verificando, para montar aí um conteúdo para vocês, certo? Agora eu vou colocar no sistema do Fortes Pessoal e vou mostrar aqui para vocês como é que funciona a questão da criação do complemento de décimo. O complemento de décimo, basicamente, ele é utilizado quando? Geralmente para as empresas aí que trabalham com remunerações variáveis, né? Por que existe o complemento de décimo? Como todos sabem, o 13º parcela final, que é aquele 13º pago no mês de dezembro, ele tem uma data limite de pagamento que é até o dia 20/12 de cada ano, certo? Então, geralmente, quem trabalha com remuneração variável, tipo hora extra, comissões, adicionais, geralmente a empresa, quando chega no dia 20 de dezembro, ainda não concluiu ali o período de apuração dessas variáveis, né? Geralmente, ela recebe aí o controle dessas remunerações variáveis no dia 30, para incluir na folha de pagamento de dezembro. Logo, para o 13º salário, no mês de dezembro, a grande maioria não tem ainda a computação ali, né, desses valores referente ao mês de dezembro. Então, como é que funciona? Geralmente, é criado a parcela final do décimo com o período de remuneração variável de janeiro a novembro, né? Porque ali em novembro, você já vai ter sua folha do mês 11 fechada, e ali você tem o valor de remunerações variáveis até esse mês. Dezembro, como você ainda não vai ter folha, você não tem ali essas remunerações variáveis do mês 12. Então, por isso se utiliza o período de apuração de janeiro a novembro. Então, como é que funciona? Nesse caso, depois, quando você conclui ali o pagamento do décimo, você vai gerar o complemento de 13º salário para pagar essa diferença, né, do mês 11 para o mês 12. Então, como é que funciona? Na prática, você vem aqui em movimentos, isso após você criar a sua folha de pagamento de dezembro, movimentar ali, né, a remuneração variável de dezembro, seja comissão, seja hora extra, seja adicional. Você fez ali toda a sua folha de dezembro, concluiu as movimentações e aí agora você vai criar o complemento de décimo para os empregados que tiveram remunerações variáveis em dezembro. Então, você vem aqui em movimentos, complemento de 13º salário, criar. Como é que funciona a criação? A criação do complemento de décimo, ela é parecida com todos os outros complementos com encargos, tá? Qual é o diferencial aqui? É que ele tem um campo de ano, certo? Ano, que é o respectivo do seu 13º salário. Então, eu vou complementar o décimo de 2021. E a mesma regra
para todos os complementos é verificar tanto a data de pagamento como a data de referência, tá? Eu sempre recomendo que você utilize as mesmas datas, tanto na de pagamento como na de referência. E, especificamente, considere em qual competência você deseja enviar esse complemento. Então, se você vai enviar esse complemento de 10º na competência de dezembro, junto com as informações da folha, o ideal é que você informe 31/12/2021, sequencial 01 e a data de referência, a mesma data da de pagamento. Acordo de dissídio coletivo é obrigatório o preenchimento? Não. Porque no caso de complemento de 13º salário, eu consigo gerar esse complemento sem a informação do acordo de dissídio, certo? Mas se for um caso de complemento por reajuste salarial, aí o ideal é que você informe o acordo de dissídio, tá? Lembrando que, no meu caso, esse complemento ele é referente à remuneração variável, né? Eu vou pagar aí a diferença das remunerações variáveis. Nesse caso, eu devo marcar aqui, ó, a opção de remuneração variável. E o período que eu vou informar é justamente a diferença que eu tive no meu cálculo de 13º parcela final. Ou seja, se lá no 10º eu coloquei o período de médias de janeiro a novembro, aqui eu vou colocar de janeiro a dezembro. Por quê? Porque no complemento ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a apuração de janeiro a dezembro, vai calcular a média e na hora que calcular esse complemento, ele vai identificar o que foi que eu já paguei de 10º para esse colaborador e calcular apenas a diferença, certo? Seguinte, a da sua parcela final. Se lá você colocou médias de 1 a 11, aqui você vai colocar de 1 a 12, certo? E considerar os 12 maiores valores. Depois eu vou avançar. E nesse caso, ele vai puxar todos os empregados, certo? Mas aí você só vai visualizar valores de complemento para os empregados que, de fato, teve ali diferença a receber, tá? Então, eu vou avançar aqui. Na minha folha, eu já sei quais são os empregados que vão receber complemento de 10º, no caso, são 3 colaboradores. E aí, eu já vou verificar diretamente eles. E aqui eu tenho o cálculo do complemento. Lá em relatórios, complemento de 13º, listagem. Vou colocar aqui. Que eu criei agora. Quando eu visualizo, ele vai me mostrar apenas 3 empregados, ó. São justamente os colaboradores que eu informei que, de fato, tiveram ali, né, remuneração variável, tanto em novembro como dezembro, e eu preciso pagar essa diferença para eles. Os demais empregados não têm remuneração variável, então eles não vão sair na listagem. Mas, Raíssa, mesmo assim, eu quero que na listagem mostre os empregados que tiveram complemento e os empregados que não vão ter valor. Na configuração da listagem, você tem como marcar aqui a opção, imprimir empregados sem complemento de 10º. E aí ele vai mostrar os colaboradores, ó, que estão na folha do complemento, mas que não tiveram valores de diferenças a receber, certo? Então, isso basta você configurar. Ele só vai mostrar valores para quem, de fato, tem valor a complementar. No meu caso, são 3 colaboradores. Como é que eu faço a conferência desses valores? Primeiro de tudo, você vem aqui em movimentos, complemento de 13º salário, consultar. Certo? E aqui, ele vai mostrar o valor do salário, a diferença, né, da média das comissões, a média do DSR, a média da hora extra, que foi o que o meu colaborador teve aqui durante o cálculo do 13º salário. E aqui ele traz os 160 em parênteses. Por quê? Porque ele traz o valor
que foi considerado para a composição do 10º desse colaborador lá em 20 de dezembro, certo? Então, em 20 de dezembro, o valor da composição do 10º dele foi R$ 1.780,75. Só que agora no complemento eu estou dizendo que ele teve mais 350 de comissão, 108 de DSR e 68,45. Então, como é que é feito aqui o cálculo? Ele vai somar os 1.300 de salário, mais a diferença das remunerações. 350, 108,32, mais 68,45. Feito isso, eu encontro esse total da composição aqui, ó, de R$ 1.826,76. Então, como é que eu sei essa diferença aqui que ele está pagando de 46? Eu vou pegar esse valor, o total da composição do complemento, e vou deduzir o que esse empregado já recebeu, que está aqui entre parênteses, ó. 1.780,75. Feito isso, eu encontro o valor da diferença nesse meu complemento, certo? Ou seja, no complemento de 13º salário, ele vai pegar tudo que foi feito na composição desse 10º, certo? E lá ele vai identificar o que já foi pago no 13º salário, na parcela final, e calcular apenas a diferença. Como é que eu posso conferir se essas médias estão corretas? Qual é o relatório que eu utilizo para identificar de onde ele puxou esses 350, esses 108, esses 68,45? Como é que eu posso fazer essa apuração? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Como eu não tenho como mostrar as duas telas, eu vou tirar aqui um print, certo? Pronto. Então, vamos lá. Relatórios, obrigações mensais, cálculo de médias. Lembrando uma coisa muito importante aqui no cálculo de médias, tá? Sempre que você quiser verificar a média da movimentação, você precisa preencher aqui, nesse campo, calcular a média dos meses, você vai sempre considerar o mesmo período que você colocou na movimentação. Então, se foi na parcela final do 10º, eu coloquei de 1 a 11, considerar os 11 maiores valores, vai ser o mesmo período que eu vou preencher aqui. Porém, eu estou conferindo as médias do complemento de 10º. E o meu complemento de 10º eu coloquei janeiro de 2021 a dezembro de 2021 e considerar os 12 maiores valores, certo? Então, nesse caso, eu vou colocar aqui o colaborador 06, que é o que eu estou verificando. E aqui, eu tirei um print da tela para a gente comparar em tempo real, certo? Então, vamos lá, ver se a gente consegue. Isso para poder mostrar para vocês. Mas aí, na prática, você imprime o relatório e faz a conferência. Ó, vamos lá. Comissões, 350, certo? Aqui no relatório também. Por quê? Ele somou as médias de 1 a 12, né? E considerou a média dos 12 maiores meses. E aí eu tenho um total de R$350. No caso do descanso semanal remunerado, mesmo valor, ó, 108,32. E no caso da hora extra, 68,45. Lembrando que quando você tem evento de hora extra, às vezes, no seu cálculo de médias aqui, ele vai aparecer o valor de hora extra, ou ele pode aparecer o parâmetro, ou seja, a quantidade de horas referente a essa hora extra, tá? Então, isso você configura no seu evento. Se lá no evento tiver como parâmetro, aqui no relatório ele vai mostrar a quantidade de horas. E se ele tiver como valor, ele vai mostrar exatamente o valor. Então, é através desse relatório que eu consigo verificar quais são os valores de médias de cada mês, ó, o valor de remuneração variável de cada mês, e como o sistema chegou a esse valor de média que está lá no total da composição. Ou seja, é somado aqui, são somados os 12 valores, dividido por 12, e aí eu encontro a média.
E é essa média, esse valor aqui de baixo, ó, que será levado lá na composição do complemento desse 13º salário, tá? Então, nesse caso, é assim que eu consigo visualizar esse relatório. Aí deixa eu ver aqui o evento de hora extra que eu falei para vocês. Atualmente eu estou aqui com R$ 68,45, certo? Porque o meu evento está configurado para horas, mais por valor. Se eu vier aqui na configuração e alterar essa opção aqui, ó, remuneração variável, tipo de média para parâmetro, lá no relatório, ele vai alterar o valor lá para 7 e pouco, que é a quantidade de horas. E aí vai acontecer o seguinte, às vezes você calculou o seu complemento de 10º com o evento lá como parâmetro, né? E depois você alterou ele para valor. E aí vai dar diferença nos valores que está no demonstrativo. Por quê? Veja que aqui agora está 7,72. Se eu visualizar o meu complemento no consultar, até recalcular aqui. Ó, ele altera o valor, certo? Então, o ideal é que antes de você calcular o seu complemento de 10º, você defina como deseja visualizar os valores dessa hora extra. Se você quer saber o parâmetro, né, a quantidade de horas na média, ou se você quer que ele mostre o valor mesmo referente ao pagamento dessas horas extras, certo? Ó, eu quero valor. Para mim é mais fácil de conferir por valor. Então, você vem aqui e deixa o seu evento por valor, tanto no relatório de médias, como na hora extra. Ele vai visualizar, vai mostrar esse valor aqui, sem ser com a quantidade de horas, certo? Outro colaborador que eu fiz aqui, o complemento, ele tem só hora extra e DSR. Ó, no caso, ele não tem comissão. E aí, o salário dele é 1.500, eu tenho 18,24 de descanso remunerado e tenho hora extra 50%, certo? No caso da hora extra 50%, como é que funciona? Mesmo caso, tá por valor, ele vai trazer o valor aqui, né? E eu vou somar essas remunerações. 1.500 mais 18,24 mais 8,949 dá 1.607,73, o mesmo valor do total da composição aqui. E aí o próprio sistema ele identifica o que foi pago de 13º lá na folha da parcela final, que é esse valor entre parênteses, e diminui aqui o total da composição atual. Então, 1.607,73 menos o que já foi pago, que é 1.594,47. A diferença desse empregado, desse colaborador, no complemento de 10º, será o valor de R$ 13,26, certo? Então, sempre ele vai pegar o salário, vai somar com a média, né, da diferença dessas remunerações variáveis e vai deduzir aí o que já foi pago no 13º parcela final. Feito isso, ele vai e aplica aqui no complemento o valor da diferença, certo? Outro colaborador também, são 3 empregados que eu tenho. O outro, ele também tem hora extra e DSR, mas a hora extra dele é 100%. Mas aqui vai ser considerado sempre o valor dessa hora extra, né? Independente do cálculo da hora extra, ele vai trazer o valor aqui que ele recebeu em folha. Então, vai ser computado ali o valor que ele recebeu na folha de dezembro, vai ser levado para o cálculo de médias e lá ele vai identificar qual é a média considerando esse novo valor. Mesma forma, eu pego os 2.500 de salário,
mais os 30 de descanso semanal remunerado, mais 154,55 da média de hora extra 100%. E eu tenho esse total da composição, 2.685,32, certo? Nesse caso, encontrando esse valor de 2.685,32, eu vou identificar quanto esse empregado recebeu na parcela final, 2.215,78, e vou deduzir. Ai, coloquei errado. 2.685,32 menos 2.215,78. E é dessa forma que eu faço o cálculo desse complemento de 13º, certo? Relatório para conferência. Relatórios, obrigações mensais, cálculo de médias, sempre verificando o período de média informado no seu complemento, tá? Já que a folha que você vai conferir de complemento será essa, complemento de 10º. Eu fiz, outra pessoa, minha assistente fez o complemento de 13º salário, agora eu estou conferindo, mas eu não lembro qual foi a média que ele utilizou nesse complemento. Como é que eu faço para saber qual é a média? O período de média. Movimentos, complemento de 13º salário, monitorar cálculo. Aqui no monitorar cálculo, se a movimentação teve média de remuneração variável, ele habilita esse botão do lado direito, o botão de médias, tá? Nesse botão de médias, ele vai mostrar aqui o período utilizado para essas médias, ó. 1 de 2021 a 12 de 2021. Então, eu vou sempre considerar esse período aqui para informar lá no cálculo de médias. Por quê? Porque se eu não utilizar o mesmo período, o relatório de cálculo de médias não vai bater com a composição da sua movimentação. Então, se eu vier aqui em cálculo de médias e colocar de 1 a 11, se eu visualizar, os valores vão estar totalmente diferentes do que está na minha composição. Ó. Né? Então, o ideal é sempre que você verifique qual foi o período utilizado para calcular aquela movimentação e informar da mesma forma aqui no relatório de cálculo de médias, certo? É muito importante que você faça essa verificação e visualize. E aí aqui ele já mostra outros valores, justamente o que está lá na composição do meu 13º salário, certo? Eu vou verificar aqui, eu vi que tem algumas pessoas no chat fazendo algumas perguntas. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver o que, que a gente pode. Vamos lá. Boa tarde. Aproveitando o momento, como faço complemento de férias? E no complemento de férias, você vai lá em movimentos, complemento de férias com encargos, tá? E aí você faz ali o preenchimento das informações, seleciona o período dessas férias e informa ali a data de pagamento e referência. Lembrando que data de pagamento e referência, você sempre vai informar o período ali que você deseja pagar esse complemento. Se vai ser na competência 12, a data de pagamento e a data de referência tem que estar na competência 12. Se você vai pagar em janeiro de 2022, esse complemento, você vai recolher o INSS desse complemento em 2022, a data de pagamento e referência dos complementos sempre você vai utilizar ali no período que você vai fazer o pagamento, tá? Deixa eu ver aqui.
Vamos lá. Boa tarde. Na DCTF Web, esses valores do DARF entraram na competência 12 de 2021. Vitor, vai depender de qual data de referência você utilizou no seu complemento, tá? Por isso que eu digo, preste bem atenção na hora que estiver fazendo qualquer complemento, tanto complemento de folha, de férias, de rescisão, quais são as datas de referência e pagamento que você está informando, tá? Se você informou no seu complemento de 10º que o pagamento é 31/12 e a data de referência é 31/12, sim, os valores desse complemento serão recolhidos na sua DCTF Web de 12 de 2021, tá? Ou seja, então, se você tiver empregados já enviados ali na competência 12, você transmitiu 12.00, 12.10, só que decidiu criar o complemento de 10º ainda com pagamento em dezembro, você precisa reenviar esses empregados ali na competência 12 para que ele leve tanto as informações da folha como do complemento de 10º, tá? O que vai determinar em qual competência será recolhido na DCTF Web será a data de pagamento e referência desses complementos, tá? Vale lembrar que a DCTF Web é um sistema receptor, né? Ele só recebe as informações. Então, todo o preenchimento você tem que fazer no momento de calcular esse complemento de 10º. Se você quer recolher na competência 12, você cria o complemento com data de pagamento e referência do mês 12, tá? Sobre a questão da... Irne perguntou, né? Sobre a questão do funcionário que iniciou o gozo em 3 de janeiro de 2022, férias geradas ainda com salário de 2021. Pronto. No caso, vale lembrar, né, que a apuração referente ao mês de janeiro de 2022, tanto de INSS como de FGTS, ela se dá ali no mês de fevereiro, né, até o dia 7 de fevereiro, no caso de FGTS, e até o dia 15, no caso de INSS. Sabendo disso, você vai precisar recalcular essa movimentação para calcular ali a diferença salarial, já que as férias foram calculadas com o salário anterior, mas você precisa ter ali a apuração do INSS, da base de INSS e de FGTS, já considerando as novas tabelas, né? Então, nesse caso, você aguarda, quando tiver com as informações das novas tabelas, você faz ali o recálculo dessa movimentação para conseguir bater os valores, tanto na sua DCTF Web, referente ao INSS, como ao FGTS, tá? Pronto. Kelly perguntou, boa tarde, posso pagar esse complemento do 10º na competência de janeiro? Vamos lá, o ideal, né, é recomendado que você pague até o dia 31 de dezembro, tá? Seja feito ali o envio até 31 de dezembro e o recolhimento desse INSS seja feito ali na competência de dezembro, certo? O sistema ele não vai impedir a criação desse complemento com outras datas, tá? Mas ele vai dar um alerta referente a essa data de 31 de dezembro. Então, se você criar o complemento ali com data de pagamento em 10 de janeiro e referência 10 de janeiro de 2022, o sistema ele vai te dar uma mensagem informando que o ideal é que seja até 31/12, mas se você clicar em sim na mensagem e prosseguir com a criação, você consegue criar esse complemento normalmente, tá? Ele não vai impedir a criação, mas o mais recomendado é que você utilize da data 31 de dezembro para fazer o pagamento desse complemento, principalmente quando é referente a complemento de remunerações variáveis, né? Você teria ali um período de apuração para computar essas médias e fazer o pagamento em forma de complemento, tá? Lembrando novamente como fazer o processo no caso do cálculo do 13º salário, complemento de 10º. Vou relembrar aqui para vocês. E aí, no caso, as movimentações que eu vou utilizar sempre movimentos, complemento de 13º salário, criar. E as datas que eu estava me referindo, Vitor, referente a qual o período de apuração será esse INSS ou o envio do complemento ali na competência, são essas datas aqui, ó, data de pagamento e data de referência, certo? Se eu colocar 31/12 de 2021
e 31/12/2021, aqui, ele vai entender que os valores desse complemento serão enviados na competência 12 de 2021, juntamente com as informações da folha, certo? Se eu colocar aqui janeiro, 10 de janeiro de 2021, de 2022, né? Desculpa. 10 de janeiro de 2022. Aí aqui é a mensagem que eu informei para vocês, ó. Complemento de 13º salário fora do mês 12, os valores irão ser recolhidos na GFIP 12. Deseja continuar? Então, isso é no caso de FGTS, tá? No caso de FGTS, do complemento, se você criar independente de qualquer data, você vai recolher o FGTS desse complemento na GFIP 12. Então, será necessário retificar a GFIP 12. Mas ele não impede a criação, né? Então, se eu clicar em sim, eu consigo avançar e criar normalmente esse meu complemento, certo? Então, o que você precisa se atentar referente a controle de competências é a data de pagamento e de referência, que eu sempre recomendo que sejam as mesmas, tá? 10/1/2022. Então, sempre criar com as mesmas datas, ou 31/12, que será aí o período de apuração de dezembro. Eu quero recolher os valores, os encargos desse complemento no mês de dezembro. Então, eu vou colocar 31/12/2021. Ah, Raíssa, mas já está em 5 de janeiro. Ok, mas se eu quero enviar e transmitir na minha competência 12, eu coloco uma data de pagamento e referência 12 aqui, tá? Ou apenas a de referência no mês 12. O pagamento eu posso colocar em janeiro? Posso. Contanto que sempre a data de pagamento seja posterior à de referência, certo? Então, se você vai gerar, por exemplo, arquivo de banco e vai pagar esse complemento agora, no dia 10, exemplo, você coloca 10 de janeiro de 2022, que é a data de pagamento, mas a referência eu quero recolher ainda na competência 12 de dezembro. Aí você coloca a data referente a dezembro de 2021, certo? Então, o que vai depender ali em qual competência será enviado ou não esse complemento é a data de referência que você está informando. Tá? Então, bastante atenção aqui no momento de gerar. E remuneração variável, você marca a opção e o período informado aqui também faz toda a diferença no momento de calcular a diferença aí, né, nesse complemento. Então, sempre respeitar ali o período de apuração que foi utilizado na parcela final e agora no complemento, para poder identificar a diferença corretamente, tá? Outro detalhe importante é o relatório de conferência dessas médias. É o relatórios, obrigações mensais, cálculo de médias. Então, aqui no cálculo de médias que você vai identificar qual valor foi apurado ali para cada evento variável, né? Se tiver comissão, ele vai mostrar o valor de cada mês dessa comissão, a soma e a média desses valores. Aqui também respeitar o período informado no complemento. Se foi de 1 a 12, você informa de 1 a 12, tá? Nunca preencher com um período diferente ao que foi informado no cálculo, porque senão os valores não vão bater. No caso do relatório, eu tenho relatórios, complemento de 13º listagem, e aqui na configuração eu consigo dizer se eu quero na listagem todos os empregados, ou se realmente eu quero visualizar apenas os colaboradores que tiveram aí pagamento, né, de diferença nesse complemento. Então, eu marco essa opção de imprimir empregados sem complementos, se eu quiser visualizar todo mundo, ou eu deixo desmarcado e aí ele mostra apenas os empregados que têm aí esse pagamento de complemento, certo? E aqui ele vai trazer o valor, o percentual de INSS, né, e o valor líquido nessa listagem. E o aviso, eu tenho também o recibo de pagamento, que aí, no caso, é individual. Vai me mostrar os valores individualmente.
E aqui eu consigo visualizar também o que está sendo considerado para a base de INSS e a base de FGTS desse colaborador referente ao complemento, tá? Então, nesse caso, verificar sempre as informações do preenchimento desse complemento para que você consiga aí fazer um bom cálculo dessas diferenças, né? E ficar fácil a visualização e a conferência desses valores no momento de criar e fazer o pagamento desse complemento de 13º. Nesse caso, pessoal, após você criar e fazer o pagamento do complemento de 10º, referente a FGTS, se você ainda não tiver feito a sua GFIP 12 com o recolhimento do FGTS, você vai gerar essa GFIP e automaticamente tanto os valores da folha de FGTS como do complemento serão apurados ali na sua GFIP de dezembro, tá? Agora, você já concluiu a folha de pagamento, já fez a sua GFIP 12 referente ao FGTS, né? Fez ali a GFIP 12, já transmitiu. Nesse caso, você precisa ali retificar essa sua GFIP 12 para levar ali, né, a informação do complemento de 10. Referente ao INSS, vai depender de fato da competência que está transmitindo essa informação. Então, se você colocou a data de referência desse complemento para dezembro, você vai transmitir essas informações na competência 12 de 2021 e vai visualizar o INSS desses valores lá na DCTF Web, na competência 12. Mas, para isso, se você já tiver empregados enviados com sucesso na competência de dezembro, 12 de 2021, se eles já estão com sucesso e você só criou o complemento agora, é ideal que você exclua esses empregados da competência e inclua novamente. Por quê? Para atualizar os valores, levar ali para a DCTF Web tanto a folha de pagamento como o complemento de 10º, e aí você ter ali a apuração do INSS corretamente, fazer ali esse recolhimento devidamente, tanto da folha como do complemento de 10º, certo? Gente, por hoje é só. Se vocês tiverem mais dúvidas ou algum tema, sugestão de temas para a gente trazer aqui no Force na Prática, deixa nos comentários do vídeo, tá? Essa live ela vai ficar salva no nosso canal do YouTube, assim como as outras que já estão salvas. Caso tenha algum tema que você tenha dúvidas no Force Pessoal, verifica aqui no nosso canal, pode ser que já tenha um vídeo salvo com esses temas que você tem dúvida, tá? Qualquer coisa, compartilha o vídeo com outras pessoas que têm dúvidas no complemento de 13º e deixe todas as sugestões para a gente, tá? Muito obrigado. Novamente, feliz 2022 para todo mundo, com muita saúde, muita tranquilidade. E eu vejo vocês em breve. Até a próxima. Tchau, tchau.